O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 170. Capítulo 170. A arte marcial recém-exibida por Seong Ji-han, Myriad Ghost Sealing Gods. Essa arte marcial, possuindo o atributo terra entre os 5 elementos, parecia um fracasso à primeira vista. Uhul! A fumaça que subia das 3 espadas não subiu mais e caiu no chão, desaparecendo logo. No entanto, inacreditável. A rainha Súcubo, que estava no céu, não pôde deixar de olhar para um determinado local com espanto. O local que ela estava observando era o chão onde as 3 espadas estavam cravadas. Lá, um pequeno padrão era pouco visível perto das espadas, aparecendo como um mero rabisco de marcas vermelhas quando visto à distância. Mesmo ampliados, os caracteres enigmáticos e os padrões geométricos tornavam impossível compreender o que era. No entanto, um selo contra contratos demoníacos. Impossível. A rainha Súcubo, depois de apenas uma breve olhada, já tinha alguma compreensão da miríade de deuses seladores fantasmas. Um contrato demoníaco é uma lei absoluta e universal que nem mesmo a maioria dos seres divinos pode quebrar. No entanto, um selo feito por meros humanos impediu a indução da alma. Eu não posso acreditar nisso. A rainha Súcubo examinou os miríades de deuses seladores de fantasmas e depois mudou seu tom suavemente para Seong Ji-han. Tudo bem, quebrá-lo parece impossível. Então, você consideraria fazer um acordo? Se você libertar a alma do contratante, oferecerei uma recompensa substancial. Incapaz de quebrá-lo, a negociação parece ser sua alternativa. Seong Ji-han ponderou se havia algo a ganhar com a rainha Súcubo em seu atual estado esfumaçado e respondeu: se você prometer nunca mais voltar a este planeta, pensarei sobre isso. Isso é impossível. Eu já fui designado aqui. Quem designou você? Não posso divulgar isso. Seong Ji-han franziu a testa. De qualquer forma, parece que ela está voltando. Nesse caso, ele não poderia se dar ao luxo de entregar a alma. Tudo bem então, vá embora. Não seja assim. Que tal 10 súcubos? Concederei especialmente meninas preparadas para servir aos deuses. Eles seguirão você como seu mestre até sua morte. Eu não preciso disso. Para ser tão decisivos, talvez você prefira o mesmo sexo? Embora sejam subordinados súcubos, também posso fornecer incubos. Eu também tenho uma conexão profunda com eles. Ele. Incubi? Esses demônios são machos? Seong Ji-han franziu a testa e passou a mão. Eu não preciso de mais nada. Então do que você gosta? No Palácio da Luxúria existem entidades que atendem a todos os gostos. Basta nomear. Eu só não quero ver você. Oh, você me deseja? Você ainda não está qualificado para estar comigo. Ela está ouvindo direito? Seong Ji-han decidiu não responder e olhou para o chão. A escala é tão pequena que está mais perto do fracasso. Uma miríade de deuses seladores de fantasmas. Ao contrário do seu nome, que sugere que sela 10.000 fantasmas. O que Seong Ji-han acaba de desencadear mal é suficiente para conter uma alma, a de Chizuru. Talvez porque seu nível de energia interna ainda não fosse alto o suficiente e ele não a estivesse usando na janela de habilidades como em sua vida passada. Sua proficiência em miríades de deuses seladores fantasmas era gravemente deficiente, resultando nesta pequena escala. Mas mesmo isso pode. Ainda poderia demonstrar um pouco do poder dos Myriad Ghost Sealing Gods. Enquanto Seong Ji-han torcia as 3 espadas. Agite, agite. O padrão de uma miríade de deuses seladores fantasmas girou simultaneamente. No entanto, se você ficar mais forte, posso considerar conhecê-lo como um avatar. A rainha Súcubo, que já balbuciava há algum tempo, rapidamente começou a se desintegrar. Eu também, não termina simplesmente na formação de selamento. Com essas palavras como as últimas, a rainha Súcubo foi completamente sugada pelos Myriad Ghost Sealing Gods. Assim que ela desapareceu, Seong Ji-han retirou as 3 espadas do chão e mais uma vez atingiu os padrões. Bang! Ao fazê-lo, os padrões de uma miríade de deuses seladores fantasmas que foram desenhados sob as espadas explodiram. Ah! Dali, um lamento sinistro ecoou, arrepiando até os ossos. Involuntariamente, eu aniquilei completamente a alma de Chizuru também. Embora ela fosse uma inimiga, ele não pretendia destruir nem mesmo sua alma usando Myriad Ghost Sealing Gods. Quem poderia culpá-la quando ela fez um contrato com a rainha Súcubo? Seong Ji-han casualmente devolveu Ganjang e Maquia ao rei da espada e então falou alegremente. Acabou. Vamos voltar agora, para a Coreia. Sim, podemos finalmente voltar. A voz do rei da espada estava cheia de remorso. Agora ele precisava descobrir como enfrentar sua filha, Yeon-sea, na Coreia. Os momentos em que ele repetidamente afirmou não ter filha enquanto representava o Japão em nível nacional de repente passaram pela sua mente. Não importa o quão apaixonado ele estivesse por Chizuru, ele não deveria ter dito tais coisas. Suspirar. Enquanto o rei da espada suspirava profundamente em sua melancolia, Akari perguntou cautelosamente a Sang Ji-han. Posso perguntar como você planeja voltar? Iremos pelo mesmo caminho por onde viemos. Na nuvem? Sim, convocar nuvem relâmpago. Quando Seong Ji-han prontamente convocou uma nuvem de raios ao dizer isso, a expressão de Akari ficou sombria.
Se não fosse pelo fato de ela ter um físico classificado como diamante, ela provavelmente teria vomitado várias vezes atravessando o oceano nas nuvens. Vamos viajar de novo através do oceano até a Coreia? De que outra forma você sugere que vamos? O Serviço Nacional de Inteligência me deu um método de contato de emergência. Eles disseram que podem enviar transporte a qualquer momento. Você quer continuar esperando nesta ilha remota até que essas pessoas cheguem? Não. Akari suspirou e chutou a praia onde o cadáver de Shizuru estava. Se você fosse morrer assim, por que correr até aqui para causar problemas aos outros? Inútil até o fim. Vamos. Sim. Ao gesto de Seong Ji-han, Akari parou de chutar a areia e subiu na nuvem. Foi o fim de uma longa e intensa perseguição. Em meio ao mar de estrelas. Dong Beng-sak, que estava olhando para o céu, respirou fundo e arrancou uma mecha da barba. Transformou-se em um Dong Beng-sak, que estava olhando para o céu, respirou fundo e arrancou uma mecha da barba. Rapidamente se transformou em uma única espada. Sr. A espada cortou o ar uma vez. No céu estrelado, uma cena se desenrolava em uma única tela. Dentro dele, Seong Ji-han estava usando os Myriad Ghost Sealing Gods. Oh, você pode fazer isso com uma espada também? Dong, não, Jang Bansa. Você não precisa de um smartphone? Com um smartphone na mão, Longinus falou. Depois de acordar de um longo sono, ele não largou o smartphone que comprou na Terra por 24 horas. Embora usar um telefone em um espaço cheio de interferências exigisse uma quantidade considerável de GP, Longinus poderia lidar com isso facilmente. Não é hora para piadas, Longinus. Ao contrário de seu habitual rosto sorridente, a expressão de Dong Beng-sak era afiada. Ele ampliou a miríade de deuses seladores de fantasmas de sangue Ji-han para olhar para ele e depois franziu as sobrancelhas. Mesmo sendo pequeno, é notavelmente semelhante ao que o mestre fez. Inacreditável. É por isso que estou dizendo. Todos aqueles com energia interna fazem isso, só o mestre foi suficiente para roubar meu destino. Seu destino foi o assassinato divino. Sim, o seu foi Sealing Gods, certo? O destino de Dong Beng-sak da Era do Caos Primordial, selando deuses. Esse foi originalmente o destino que a humanidade lhe deu, dividir um mundo onde humanos e fantasmas se misturavam. Desde que ele nasceu naquela época, era algo que ele tinha que fazer, não importa o que. No entanto, o mestre fez isso em meu lugar. Não fiz isso, ele agarrou. O deus marcial errante aproveitou o que Dong Beng-sak deveria ter feito e fez dele seu descendente. Mas eu concedi naquele momento. Comparado a mim, o mestre era uma existência incomparável, e ele me concedeu a vida eterna. Então desisti voluntariamente do meu destino e me tornei seu descendente. Sim, você realmente gostou da vida eterna. Certo, então não tenho muito apego ao meu destino. Mas, Dong Beng-sak apontou para Seong Ji-han. É estranhamente difícil suportar ver aquela criança exibindo deuses seladores. Não sei por que isso me deixa com tanta raiva. Eu me sinto da mesma forma. Então, sobre isso. Longinus, que finalmente desviou o olhar do smartphone, apontou para Seong Ji-han. Por que não vamos educá-lo? Educá-lo? Não podemos matar uma existência que desafie o mestre, mas bater está bem, certo? Apesar de apenas dizer, educar, no início, os verdadeiros sentimentos de Longinus vieram à tona. Parece que Seong Ji-han, usando repetidamente a cruz de sangue, o irritou. De que bobagem você está falando? Nessa idade? TSK. Honestamente, você não está curioso também? Contanto que você não o mate, tudo bem. Oh, certo, não está batendo, nós apenas vamos treiná-lo. Embora Longinus tenha provocado Dong Beng-sak, no final ele revelou suas verdadeiras intenções. Dong Beng-sak, que ficou irritado por Seong Ji-han desafiar repetidamente o mestre, parecia ter explodido com emoções reprimidas. Pare com sua loucura. Enquanto a terra tremia e a voz do ser absoluto soava. Ele franziu as sobrancelhas e se ajoelhou. Sério, eles não podem falar merda nenhuma sobre essa maldita estrela. Entendido, mestre. Eu obedecerei, meu mestre. Quando Dong Beng-sak e Longinus responderam, a terra vibrou novamente. Se você não conseguir despertar o terceiro, eu o levarei. Então fique quieto. Ao ouvir isso, os dois se entreolharam. O terceiro descendente, que já dormia há 400 anos. Para que Seong Ji-han o acordasse, ele teve que aproveitar o destino assim. Não há como ele conseguir isso. Nenhum deles acreditava que Seong Ji-han pudesse conseguir isso. Foi assim que o terceiro destino foi impossível. O desafio termina aqui. Os dois concluíram o futuro de Seong Ji-han como tal. A Associação Mundial Battle.net estava enfrentando uma questão desconcertante. Recentemente, a administração japonesa da Battle.net tem levantado preocupações de forma consistente. O jogador, Yoon Sejin, fez reféns e matou alguém, até transmitindo para todo o mundo. Não podemos mais dar qualificações de jogador a um criminoso tão hediondo. O Japão irá propor formalmente a revogação permanente das qualificações de jogador do Sword King para a Battle.net Association. Para jogadores que cometeram crimes graves, como assassinato, a World Battle.net Association tinha autoridade para revogar suas qualificações de jogador. No entanto,
Esses casos eram raros, principalmente porque havia poucos casos de crimes graves e os recursos dos intervenientes a nível representativo nacional eram escassos. Além disso, a maioria dos crimes poderia ser facilmente encoberta nos seus próprios países. Desta vez foi diferente. Sword King transmitiu uma situação de reféns e assassinato ao vivo no Battletoad. Não era uma situação que pudesse ser facilmente deixada de lado. O jogador Yoon Sejin recebeu severa lavagem cerebral de jogadores japoneses e, durante o processo de libertação, ocorreu algum comportamento violento. Além disso, uma acusação de homicídio? A pessoa que morreu naquela época era o clone de Ito Shizuru, não foi? Como um clone pode ser considerado uma pessoa? O representante do escritório de gestão coreano, enviado para Nova York, argumentou, mas o lado japonês rebateu fortemente. Um clone. Não, não é isso. Ela era sem dúvida uma pessoa com sangue fluindo e coração batendo como nós. Além disso, há outra evidência de que ele cometeu assassinato. Várias pessoas, inclusive o primeiro-ministro, disseram que foram libertados do encantamento. O lado japonês apresentou a quebra do encantamento como prova. Não é bom se o encantamento for quebrado? Bem, por que o encantamento seria quebrado? É porque o rei da espada matou Ito Shizuru. Isso é apenas especulação. Enquanto discutiam veementemente, a notícia da chegada do grupo de Seong Ji-han à ilha de Jeju chegou até eles, trazendo uma suspensão temporária à disputa global da associação Battle.net. Foi confirmado com o retorno deles. Ito Shizuru está morto e o assassino é o grupo de Seong Ji-han. Além de Yoon Sejin, o Japão também proporá a revogação das qualificações de jogador de Seong Ji-han sob a acusação de ajudar e ser cúmplice de assassinato. A afirmação do lado japonês é absurda. A Coreia agora está apoiando assassinos? À medida que os representantes dos dois países gritavam um com o outro, as tensões entre as nações já tensas aumentaram ainda mais. Com este incidente, parecia que a divisão emocional se aprofundou. Adicionalmente, para Seong Ji-han, pode ser precipitado impor punição com base em tais evidências. Yoon Sejin deve ter suas qualificações de jogador revogadas. Transmitir assassinato no Battletoad é claramente um crime grave. Representantes de outros países da Liga do Nordeste Asiático apoiaram sutilmente o Japão. Se Seong Ji-han e o Rei da Espada se juntarem ao mesmo time, a Liga do Nordeste Asiático acabou. A Coreia será inevitavelmente a primeira. Devemos de alguma forma evitar isso. E não foram só eles. Representantes de outras nações poderosas da Battle.net tinham pensamentos semelhantes. Se esses dois participarem juntos da Liga dos Campeões no próximo ano, mesmo a América não terá vida fácil. Temos que impedir que o Rei da Espada se junte à seleção coreana no próximo ano. Essa era a atmosfera dentro da associação, com a cautela em relação à Coreia subjacente. Ah, você está indo longe demais. Seong Ji-han arriscou sua vida pela humanidade na partida de promoção, conseguindo também um rebaixamento de dificuldade. O representante coreano sentiu esta atmosfera interna e desabafou a sua frustração, mas não foi suficiente para mudar a maré. É por isso que estamos apenas fazendo de Yoon Sejin um problema. Transmitir um assassinato ao vivo é demais. Não importa como você diga. Foi uma batalha difícil para ele mudar sozinho a opinião pública. Como o clima em Nova York tendia a revogar as qualificações de jogador de Yoon Sejin. Finalmente de volta. Seong Ji-han e seu grupo, que pousaram na ilha de Jeju, pegaram um voo para Seul.